Olá, vamos mergulhar hoje nas ideias do livro Hábitos Atômicos do James Clear. A ideia central é bem simples, mas, nossa, é poderosa. Pequenas ações, feitas com consistência, são o que levam a resultados gigantescos. Bora descobrir como aplicar isso na prática, no nosso dia a dia. Beleza, nosso roteiro hoje vai passar por 5 conceitos-chave. A gente começa entendendo o tal do vale da desilusão, sabe? Aquela fase em que o progresso parece não vir. Depois, a gente vai virar a chave, esquecer as metas e focar nos sistemas. Daí vamos para as 4 leis da mudança, passamos pela super prática regra dos 2 minutos e fechamos amarrando tudo isso com a forma como os hábitos, no fim das contas, moldam quem a gente é. Vamos começar com uma sensação que, olha, todo mundo já sentiu. Começar algo novo, colocar um monte de energia e nada, nenhum resultado visível. Pois é, esse sentimento tem nome e é a primeira grande barreira a ser superada. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente começa com todo o gás do mundo, seja para ir para academia, ler mais, aprender uma coisa nova, mas aí passam umas semanas e cadê a motivação? Parece que some. A resposta para isso está na nossa cabeça, na briga entre a nossa expectativa e a realidade do progresso. A gente imagina que o progresso vai ser assim, ó, uma linha reta, subindo, bonitinha, cada dia de esforço um passinho para cima. Só que a vida real é bem mais parecida com essa outra curva. Pensa num cubo de gelo. A sala está subindo de temperatura de -8 para -7, -1 e nada acontece com o gelo. Só quando chega no 0 grau é que ele começa, de fato, a derreter. As grandes viradas só aparecem depois que o esforço se acumula por um tempo. E é exatamente essa lacuna, essa fase em que a gente se esforça muito e vê quase nada de resultado, que o James Clear chama de vale da desilusão. É um platô, onde o potencial está todo ali, escondido. O mais importante é entender que isso é normal. Não tem nada de errado se os resultados demoram. O segredo é não parar. Porque é justamente aí, nesse vale, que a maioria joga a toalha um pouquinho antes da coisa toda decolar. Então, para conseguir atravessar esse vale, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. E aqui vem a ideia talvez mais radical do livro. Parar com a obsessão pelas metas e começar a construir sistemas. Essa citação é perfeita. Ela resume tudo. Ter metas ambiciosas é ótimo, claro, para dar uma direção, mas o que de fato gera progresso são os sistemas, as rotinas do dia a dia. Pensa bem, vencedores e perdedores muitas vezes têm exatamente as mesmas metas. A diferença não está na ambição, está no sistema que eles seguem. Tá, mas qual a diferença na prática? Metas são o destino final, tipo correr uma maratona. Sistemas são o caminho, tipo treinar 3 vezes por semana. O problema de focar só na meta é que a felicidade fica lá longe, num único momento no futuro. Quando o foco é no sistema, a satisfação vem do processo em si, de cumprir o plano dia após dia. Em vez de buscar aquela transformação gigante da noite para o dia, o foco do sistema é em melhorias pequenininhas, diárias. Só 1% de melhora a cada dia. Parece quase nada, né? Mas o efeito disso é cumulativo. É o que o livro chama de juros compostos do autodesenvolvimento. No fim de um ano, essa melhora de 1% ao dia te deixa quase 38 vezes melhor. É impressionante. Ok, focar em sistemas. 1% ao dia? Faz sentido. Mas como na prática se constrói um sistema que realmente funciona? O James Clear nos dá uma estrutura, um passo a passo brilhante e super fácil de lembrar, baseado em 4 leis. As 4 leis são essas. Um bom hábito precisa ser óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E a lógica para quebrar um hábito ruim é só inverter tudo, torná-lo invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Simples assim. Vamos ver cada uma delas. A primeira lei é sobre o gatilho, a deixa para começar. Se a ideia é meditar de manhã, a almofada de meditação tem que estar ali, do lado da cama. Se é para ler mais, o livro fica em cima do travesseiro. Uma técnica muito boa aqui é o empilhamento de hábitos. Você gruda um hábito novo num que já existe. Tipo, depois de escovar os dentes, eu vou meditar por 1 minuto. O segredo é tornar o começo da ação impossível de ser ignorado. A segunda lei foca no desejo. O nosso cérebro funciona com base na expectativa da recompensa. É dopamina que nos faz agir. Então, para tornar um hábito mais atraente, a gente pode juntar ele com algo que já dá prazer. Por exemplo, só posso assistir minha série preferida enquanto estiver caminhando na esteira. Outra coisa que funciona muito é o ambiente social.
Se as pessoas ao nosso redor fazem aquilo, a tendência é que aquele comportamento se torne mais atraente para a gente também. A terceira lei é crucial: reduzir o atrito. Nosso cérebro é programado para escolher sempre o caminho mais fácil, o que gasta menos energia. Então, se a ideia é comer mais saudável, as frutas já têm que estar cortadas, na frente, na geladeira. Se é para ir para a academia de manhã, a roupa de treino já fica separada na noite anterior. O objetivo aqui é facilitar ao máximo o começo da ação. E por último, a quarta lei, a satisfação. O cérebro humano dá um valor enorme para recompensas imediatas. Para um comportamento virar um hábito, o final da experiência tem que ser bom, agora. O problema é que muito hábito bom, a recompensa é só lá na frente. Então, a gente precisa criar uma satisfação instantânea. Usar um planner de hábitos e fazer um X a cada dia cumprido, isso cria aquela pequena vitória que o cérebro adora e que reforça o comportamento. Agora, vamos dar um zoom na técnica que talvez seja a mais prática de todas. Ela se encaixa perfeitamente na terceira lei, a de tornar fácil. É simplesmente a melhor maneira de driblar a procrastinação e finalmente começar. A regra é incrivelmente simples. Qualquer hábito novo que se queira criar, ele deve ser reduzido a uma versão que leve menos de 2 minutos para fazer. A ideia é deixar a coisa mas tão fácil de começar que fica quase impossível dizer não. Olha só esse exemplo. A meta, fazer 30 minutos de yoga, pode parecer gigante num dia cansativo. Mas o hábito de entrada, a versão de 2 minutos, é só pegar o tapete de yoga. Qualquer um consegue fazer isso. E o legal é que, uma vez que o tapete está ali no chão, a chance de continuar é muito, muito maior. Outro exemplo ótimo, em vez de se comprometer com uma corrida de 5 quilômetros, o compromisso é só calçar os tênis de corrida. Esse ritualzinho remove aquela barreira mental do começo e faz com que o início do hábito seja quase automático. E aqui está o pulo do gato. A regra dos 2 minutos não é sobre o resultado daquela açãozinha, é sobre construir o hábito da consistência. Primeiro, a gente tem que dominar a arte de aparecer, de fazer um mínimo, todos os dias. A melhora vem depois. Primeiro se padroniza, depois se otimiza. E isso tudo nos leva à ideia final, e talvez a mais profunda dessa análise. A gente vai conectar essas pequenas ações do dia a dia a uma transformação pessoal de verdade, porque a verdadeira mudança de comportamento é uma mudança de identidade. Pensa nisso dessa forma, é muito poderoso. Cada vez que alguém escreve uma página, essa pessoa está, na prática, dando um voto para se tornar um escritor. Cada vez que se vai à academia, é um voto para ser uma pessoa ativa. Os hábitos não são só para alcançar resultados, entende? Eles são o jeito como a gente, de fato, incorpora uma nova identidade. Essa é uma pergunta que vale a pena parar e pensar. As ações de cada dia, os hábitos que a gente mantém, eles estão construindo a identidade que se deseja? Cada pequeno hábito é uma prova, uma evidência que reforça quem a gente está se tornando. E para a gente fechar, fica uma última provocação que é também um convite à ação. A mudança não começa com um plano gigante, mirabolante. Começa com uma única, minúscula ação. Então, a pergunta que fica no ar é: qual seria um primeiro passo? Um hábito de entrada de 2 minutos que poderia ser dado hoje para começar a votar na pessoa que se deseja ser? A resposta pode ser o começo de tudo.